Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma análise do BTC no par USDT. Irei iniciar aqui pelo tempo gráfico de 8 horas, tá? Nós falamos do semanal na análise passada, tá? Nós falamos sobre esse padrão de A, B e C, um possível padrão A, B e C. Aqui no semanal nós já conseguimos ver aqui um engolfo de alta, tá? Nós temos aqui o tempo gráfico diário também, que nós conseguimos aqui visualizarmos aquele possível movimento de onda 3, claro. É preciso analisar isso aqui a fundo, tá? Colocar uma linha de tendência de baixa. Conforme eu falei para vocês, no diário ele poderia estar fazendo o seguinte movimento. Movimento 1, 2 e o possível movimento 3. Isso aqui foi passado no último vídeo. O movimento 2 seria aquele movimento que o gráfico faz em cima da linha de tendência de baixa, que no caso é essa aqui, descendente, e um possível movimento 3, tá? Bom, se isso aqui for um movimento 3, ele poderia subir mais, dar continuidade e subir mais do que isso. Mas vamos lá às observações, tá? Na sequência 4, 5. De qualquer forma, seria um movimento positivo, porque estaria mudando a direção do preço. Se vocês observarem agora, ele tem fundos ascendentes na direção contrária. Fundo ascendente, ou seja, um fundo acima aqui do fundo anterior. Então isso aqui já é um ponto positivo. Ah, mas quer dizer que agora o Bitcoin vai a 100? Não, tem que ter cautela. Para ir a 100, eu sempre aviso e mostro para vocês que ele precisa retornar aos 73.800, isso é fato, né? Não vai passar para 100 sem retornar aos 73.800. Então, de qualquer forma, o nosso alvo aqui é 73.800. E o que é que eu quero analisar aqui junto com vocês? Nós falamos dessa linha de tendência de baixa, que no caso aqui é negativo. Ele fez movimento 1, rompeu a linha de tendência de baixa, fez pullback da 2 aqui em cima da linha de tendência e fez o movimento 3. Mas observem algo estranho aqui. Movimento 1, 2. Por que tem esse candle verde aqui no meio? E depois vem um vermelho. E aí vem um 3. Esse 3 aqui, em alguns tempos gráficos, observem, ó, mais uma linha de tendência de baixa aqui. E nós temos um movimento aqui, ó, 1, 2, 3. Possível 4, 5, A, B e C. Por que isso aconteceu? Se nós diminuirmos aqui o tempo gráfico, aconteceu um movimento de invalidação disso aqui. E eu passei no nosso grupo precificado. Observe o seguinte, né? O Bitcoin ele veio até o nível de 56, foi aqui, tá? Coloquei exatamente na sombra, 56.572. E aí ele fez um possível movimento 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C, tá? Poderia ser isso? Na sequência faz A, B e C. É só nós procurarmos aqui. Vamos lá, vamos entendermos se chegamos a um denominador comum. Movimento 1, possível 2. Se aqui for uma 3, né? Ou aqui é uma 3, aqui é uma 4, 5, né? A. Vamos pegar aqui A para ver se dá certo. Movimento A, movimento B e um possível C. Então, nós temos aqui uma linha de tendência de baixa mais uma vez e o início de uma onda 1. Aí, o que é que acontece no início dessa onda 1? Movimento 1, movimento 2 invalida esse segundo ciclo. Porque ele faz 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C. 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C para subir. Então, esse movimento foi invalidado. O fundo da 2... ela ultrapassa aqui, ó, o fundo e a sombra da 1. E aí acontece, ó, essa indecisão aqui, porque o preço ele precisa retomar essa tendência. Ó, ele veio aqui 2, poderia ser um possível 3, 4, 5, A, B, C. Mas aqui invalidou, esse movimento ele foi invalidado aqui. Ó. Quando essa 2 perde o fundo da 1, que seria aqui, ó, a 2 desce demais e acaba invalidando esse ciclo. E aí o que acontece? O preço precisa retomar essa tendência mais uma vez para acontecer uma 3.
Então, observem que aqui 1, 2, poderia ter acontecido 3, 4, 5, ABC, já superando esse topo aqui, ó, que seria o topo aqui na sombra da onda 3 do primeiro ciclo. Então, fez o primeiro ciclo completo, precisava fazer o segundo. Então, aqui no segundo, ele invalidou. Ó, pega aqui 1, 2, olha onde vem o fundo da 2. Superou aqui o fundo da 1. E aí o 3 não vai, ó. Até onde vai isso aqui? 4. Isso aqui não pode ser uma 5. Entende? Então, o que aconteceu? Esse movimento ele foi invalidado, atrasou, né, o andamento disso aqui. O Bitcoin demorou para retomar. Então, acontece o quê? Eu mostrei isso aqui no nosso grupo. Ele retomou a tendência com onda 1, fez 2, fez 3. Provavelmente está fazendo uma 4, tá? Quem sabe 5, A, B e C nesse ciclo de onda 4. De qualquer forma, recuperou. Mas entendam que esse movimento, ele poderia ser, ó, aqui em cima. E provavelmente o Bitcoin teria rompido os 66. Então, se eu trago para um tempo gráfico aqui, ó, de 4 horas, 8 horas, eu me deparo com essa zona aqui, ó, de resistência, tá? Pegando aqui o corpo do candle. Para quem quer pegar, pode pegar a sombra. Observem que aqui eu tenho uma zona de resistência. Então, essa zona de resistência aqui, ó, esse nível, ele atuou bem. Poderia atuar bem aqui, ó, no futuro, porque atuou no passado, no futuro. Então, eu tenho aqui uma resistência, vou colocar em outra cor aqui para não confundir. No corpo, tá? Na cor azul, 66.850. E eu pego a mínima aqui, ó. Se eu quiser, eu posso utilizar as duas. Olha, tem um aqui, foi onde o preço retomou a tendência. 60.589 é o suporte, 66.850 é a resistência. Aí nós sabemos que nós temos as mínimas aqui. 56K e nós temos a máxima aqui, tá? 73.800, que ele precisa romper para buscar isso aqui. Então aqui o preço ele rompe, né? Sai dos 56, sobe até 65, fazendo 1, 2, 3, 4, 5 A, B e C. Ele fez um ciclo completo dentro desse padrão aqui, ó, dentro desse canal. Tentou fazer o segundo ciclo para romper e foi invalidado. Retomou a tendência movimento 1, 2, 3 e está dentro desse padrão. Ele poderia corrigir, tá? E ficar trabalhando aqui por algumas horas ou dia, ou simplesmente romper esse nível de resistência. Então, nós vamos trabalharmos em cima desse padrão aqui, tá? Pela lógica, o que é que acontece? Já falei para vocês, o gráfico ele repete um padrão, ele faz o seguinte, ele sai do fundo, bate topo. E aqui, ele buscou fundo, perdeu suporte. Tentou topo, perdeu, voltou no suporte. Tentou aqui, suporte. Tentou aqui, encontrou resistência. Respeitando esse padrão aqui, ele poderia tocar nesse ponto e voltar a testar suporte. Eu já vejo pessoas otimistas, porque o Bitcoin retomou a tendência e agora é lua, ele vai a 100. Cuidado. Esse padrão ainda é negativo. Aqui, ó, vou sinalizar para vocês no dia, aqui, ó, cruzamento da média de 50 com 200. Bota exato aqui. 16 de abril de 2024, 13 horas ele cruza para baixo. Entrou em um padrão de baixa no 4 horas. Esse padrão é baixista. Ele não retomou, porém aproximou. Ele poderia fazer um pullback aqui, retomar a tendência e cruzar para cima. Quando ele cruzar aqui no 4 horas, ele está em um padrão positivo. Por enquanto é um padrão de baixa, é um padrão negativo. Não voltou ainda. Está corrigindo para fazer sua onda de correção. Poderia ser A, B e C ou onda 4, né? O movimento 1, 2, 3, 4 e na sequência A, B e C. Ele poderia retornar ao nível de 60.589. Já falei isso aqui em grupos, já sinalizei esse movimento para os alunos. De qualquer forma, ele invalidou esse movimento, mas entendam qual foi a minha visão em relação. Ele fez 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C. Nós temos uma linha de tendência de baixa aqui, correto? Essa linha foi rompida, movimento 1, 2, 3. De qualquer forma, isso aqui é o micro. Micro é o movimento micro do macro. Alguém sabe isso? Estudaram isso? Então, se é o movimento micro do macro, o macro seria isso. Ó, movimento 1, possível 2, ele irá fazer uma 3, 4
e 5 para cima. Então isso aqui, ó, dentro desses movimentos nós temos as fractais, que é A, B, 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C dentro dessa perna 1 e dentro dessa perna 2. Agora vem A3, tá? Movimento 1, 2, 3 no micro. Ele poderia fazer 4 A, B e C e lançar um novo ciclo para concluir o tamanho da 3. Existe isso? Sim. Provavelmente no futuro A, B e C para fazer uma 4. Mas ele poderia também validar esse movimento e cair. É preciso trabalhar com as probabilidades. Observem que nós temos aqui níveis de resistência. Estou colocando o corpo. Eu consigo pegar até a sombra aqui. Se eu colocar a sombra, está mais alto. 66797, 67221. Zona de resistência que poderia atuar bem jogando o preço para baixo, certo? No 4 horas. Então ele fez o primeiro ciclo, invalidou o segundo, está retomando o ciclo e já encontra uma zona de resistência aqui para corrigir. De qualquer forma, no macro, 1, 2, possível 3, ele poderia fazer pullback e conseguir romper essa zona e buscar o seu nível 3. Bom, rompeu 66.792, 67.221. Nosso próximo alvo é aqui. Mas tem algo que eu gostaria de explicar para vocês. Ele poderia voltar, né, retornar a 72.819 e quem sabe 73.800. Mas vamos fazer uma leitura aqui, porque a análise técnica ela é lógica, tá? Ela vai em cima vai no X da questão. Nós temos aqui, ó, 56, ó, exato, ó, 56.557. Nós temos aqui, ó, 73.800. Se eu pego o Fibonacci aqui e coloco até a correção que ele fez, olha onde o Fibonacci mostra que o preço poderia buscar 50%, está aqui. Ele buscou ontem, já cumpriu o papel dele, fez do dever de casa, perfeito. E 61.8, olha que loucura. Ele fez o dever de casa. O Bitcoin já cumpriu o seu papel e ele já poderia voltar desse nível aqui no 4 horas, que já teria feito a lição de casa. Voltar aqui e dar continuidade a essa baixa. Existe essa probabilidade? Existe. O Fibonacci aqui desceu de 73.800, buscou 56.557. Retomou a tendência, já buscou 50%, 61.8. Aqui ele já poderia corrigir e voltar ao nível aqui, ó, de 50% e 61.8 dessa correção proporcional a essa projeção. Entende? Então aqui ele já cumpriu o papel dele. Ah, vai a 100 só se entrar força compradora o suficiente para reverter essa tendência e dar continuidade a outros ciclos aqui, uma sequência de ciclo altista, reverter a tendência. Por enquanto, ó, praticamente aqui faria topo paralelo e ele já chegou a 61.8 de FIBA. Aqui é que precisa o dinheiro novo entrar. Então aqui ele cumpriu o papel dele. Claro que poderia buscar todos esses níveis aqui, ó. 67.142, 70.142, 73 e 800 e retomar essa tendência e buscar tudo isso aqui. Mas ainda não, né? Ele reverteu aqui, ó, fez um movimento 1, 2, 3 ou quem sabe 1, 2, 3 aqui no micro e já temos uma zona de resistência que seria esse nível aqui de 67.142. Aqui para nós já seria uma zona de resistência. O preço poderia encontrar uma resistência aí nesse ponto, tá? Vou colocar na cor preta, né? Porque geralmente nós tratamos de resistência no nosso grupo na cor preta, então aqui poderia ser uma zona de resistência para o preço e ele simplesmente ter dificuldade ou encontrar dificuldade para passar desse ponto aí, tá, pessoal? Então seria uma zona de resistência aqui, ó, para o preço, tá? 67.142. Ele encontrar essa resistência e simplesmente corrigir. E aí, se ele encontra a resistência e corrige, até que ponto ele poderia corrigir? Aí eu sinalizo aqui para nós. A nossa mínima foi 56.557. Eu pego a mínima aqui e puxo na máxima que ele fez. Se ele não conseguir passar dessa zona de resistência, esses aqui seriam os níveis que ele poderia corrigir. 50% em 61.650 e 61.8 em 60.456.
Então, conforme eu falei para vocês, nós temos o nível 57.142 de resistência e o nível de suporte 56.557. Enquanto não romper essa zona de resistência, não tem como pensar em 100K. Esse é o grande problema do entusiasmo em qualquer coisa, no mercado cripto, bolsa, opções binárias. Quando nós temos esse entusiasmo exagerado, nós esquecemos de analisarmos os contras, só analisamos os prós. Então, observem aqui, ó. Essa é a zona de operação que nós precisamos estarmos atentos. O Bitcoin está trabalhando dentro desse padrão aqui, dentro dessa estrutura. Essa é a estrutura, diga-se de passagem, positiva, em que o Bitcoin está operando. Desse ponto aqui, ó, de forma lateral. Observem que ele entra nesse nível aqui, ó, no dia 12 de abril de 2024, anda de lado, buscando o quê? Repetindo o padrão. É só prestar atenção que fica claro para operar. Fundo, topo, fundo, perdeu o fundo aqui, tentou topo, fundo, tentou topo, fundo, tentou topo, foi até o topo. Próximo movimento, pela lógica, seria fundo. Mas, de qualquer forma, se vocês olharem pelo entusiasmo, já falam em reversão de tendência, que ele poderia agora romper e buscar 73. Não é bem assim não, tá? Isso aqui é uma zona de resistência. É positivo porque o gráfico estava abaixo das médias, ele agora está acima. As médias aqui trabalhavam, atuavam como resistência, que elas atuam como suporte. Mas é preciso ter paciência, aguardar a formação, a estrutura altista, para o gráfico romper essa zona de resistência. Vou tirar a barra aqui, ó. E nós entramos onde? Vou botar até uma média aqui. Colado no segundo topo aqui, ó. Para não respeitar o primeiro aqui. Para não ficar só nesse aqui, ó. Vamos lá, na cor azul. 66.743. Rompeu. Qual seria o alvo? Primeiro alvo. 70.142. Temos zona de resistência aqui. É uma zona difícil, onde o Bitcoin respeitou várias vezes, tá? E rompendo essa zona de resistência, ó. $71.356 e ele respeitou aqui também, ó. 72.740. Zona de resistência aqui, rompeu, entra, busca 5,28%, rompendo. O alvo seria esse aqui. Vamos lá, os 73.800, tá? 10,45%. Rompendo esse nível aqui. Caso contrário, quem entrou atrasado, eu vou entrar em qualquer ponto porque eu entrei atrasado e agora a tendência virou. Não virou, isso aqui é baixista, isso aqui é negativo. Ele precisa fazer pullback, retomar. Agora, caso ele rompa essa resistência aí na cor azul, aí vocês pensam na possível entrada, tá? Mas ele está andando, ó, da esquerda para a direita. Isso aqui foi no dia 12 de abril. Hoje nós estamos no dia 16. 4 dias. Abril, né? Isso aqui já é maio, tá? Olha quanto tempo tem isso aqui. De abril a maio andando de lado. Poderia fazer pullback, retomar a tendência e romper? Sim. Mas quando que eu penso em 71.142... 71.356, 72.740, 73.800. Quando ele rompeu o topo que ele deixou aí, né? Que seria aqui. Topo e topo, tá? Se formar topo duplo é padrão de correção, nós sabemos disso. Se formar fundo duplo é padrão de projeção, claro, vai para cima. Se for topo, é correção. Se for fundo, é projeção. É para cima. Então, aqui ele forma nível de topo duplo. Ele poderia corrigir aqui e não encontrar força suficiente para retomar e simplesmente descer. Isso poderia acontecer? Poderia, já aconteceu. Ele veio aqui, ó. Observem aqui. Ele veio até 60.456, buscou o nível de 67.221. Perdeu, veio a 56, buscou aqui 65.550, perdeu, voltou, buscou aqui, ó, 66.743
está encontrando resistência, ou seja, isso é uma zona onde o preço está encontrando dificuldade para romper. Claro, se aproximou, existe a probabilidade de rompimento, mas enquanto não romper, para quem não entrou aqui no fundo, que nós entramos, nós pegamos aqui do fundo, levamos até 65, corrigiu, eu fiz análise até esse nível, beleza? Tem certeza? Está falando de gráfico parado? Não, eu tenho várias análises aqui, o difícil é eu saber quem é quem, observa só. Vou dar um zoom aqui para vocês. Observem só, eu sinalizei aqui como entrada conservadora 63.407. Olha os alvos aqui que eu acabei de falar para vocês, ó, que ele poderia buscar até os 73. Então isso aqui foi no dia 15, eu fiz a análise, entendi que o Bitcoin poderia fazer uma fuga. Por que nós temos aqui, ó, um raio horizontal superior e um raio horizontal inferior? Toda vez que um gráfico ele entra em um padrão de indecisão, ou seja, está congestionado, consolidado em um ponto, vocês abrem o gráfico, parece que ele está congelado, parado. Chama-se indecisão do mercado, ou seja, o mercado congestionou. Então vamos lá, pela lógica. Eu sou um operador, mas não sou nenhum baleia. Eu não tenho condição de tirar o Bitcoin desse ponto de indecisão. O que eu preciso fazer? Eu preciso me posicionar fora de operação, aguardando decidir. Então aqui eu sinalizo para os alunos que ele poderia romper para cima e buscar todos esses alvos, porque ele já vem corrigindo desde os 73.800, mas se perder essa região de 60.738, ele retesta os 56. Então na indecisão nós não entramos. Quando que nós vamos entrarmos aqui? Caso ele rompa a linha de tendência de baixa e rompa esse raio horizontal conforme ele rompeu e buscou 66, ele se aproximou aqui, ó, do 61.8 de FIBA, ele ficou entre 50% e 61.8. Rompeu, nós entramos bem. Aqui também, ó, deu nível, eu sinalizei, ele rompeu, entraram, calibraram o stop, perdeu 65, nós entramos aqui embaixo. É sempre isso que eu falo para vocês. Fundo entra, topo, calibre stop, exaustão pegou, nós entramos em outro ponto mais baixo. E deu certo? Deu, tá? Aproveitar que eu estou falando aqui do Bitcoin, eu também passei para vocês aí no grupo, né? Fiz uma análise, um vídeo da moeda... Deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Olhando aqui, olha, a PEP, né? Eu acredito que foi a Pepcoin. Nós fizemos aí uma análise da PEP, moeda Pepcoin. Então o que acontece? Aqui eu tenho umas análises que eu vou mostrar para vocês. A capa do vídeo foi essa aqui, análise da Pepcoin, dia 10/5/2024, certo? O Bitcoin estava em baixa, né? Não tinha probabilidade de alta. Eu fiz a análise lá, compartilhei com vocês no vídeo do YouTube. Essa análise ela está sinalizada aqui como 12 e 13. Mas primeiro eu quero mostrar para vocês a do dia 11. Tá? Isso aqui foi 11 de janeiro. Tá? Essa aqui é o resultado. Deixa eu pegar o antes e o depois. Tá? Esse aqui foi o antes. Tá? Eu gosto de mostrar para as pessoas entenderem que todo mercado dá resultado desde que vocês saibam o que está fazendo. Esse aqui foi a entrada da Pepcoin no dia 11 de janeiro de 2024. Ela estava aqui no nível de 146, tá? Claro que nós entramos também em outras vezes mais cedo. Mas entramos aqui em 146, eu fiz análise para os alunos no nosso grupo precificado. Quem tiver interesse, chama aí no privado. E coloquei o alvo aqui de 197. Claro, se bater alvo, eu continuo passando análise e os alunos sabem como se comporta quando bate alvo. E aí o que aconteceu, né? Essa análise do dia 11/1/2024, né? Ela teve um resultado. Aí nós pegamos aqui o resultado dela, que foi no dia... Aqui, ó. Essa é a moeda... Essa aqui é o resultado dessa análise de 11 de janeiro. Observe que ela subiu, tá, pessoal? Deixa eu diminuir aqui para nós vermos aqui o ponto. O ponto de entrada está aqui, ó, 146, tá? Ela rompe e busca um alvo de 421,89. Bom, calibrando o stop, se cair, pega o stop, nós ficamos com todo esse lucro, 421,89, deu ponto de entrada,
nós analisamos uma reentrada. Foi o que aconteceu mais uma vez aqui com a Pepe, quando eu fiz o vídeo para vocês. Então esse vídeo ele já estava no nosso grupo de alunos, eu já tinha compartilhado no dia 4/5, ou melhor, a análise, tá? Aqui nesse caso está a nossa escala de preço, está à nossa esquerda. Então observem, 817 aqui, 894 foi o ponto que eu sinalizei para os alunos que, se rompesse, poderia buscar todos esses alvos, mas o primeiro alvo estaria em 21,67, tá? Isso daqui também nós contamos com o desempenho positivo do Bitcoin. Bitcoin validou, mesmo assim a Pepe rompeu, tá? Isso aqui eu ensino essa estratégia no nosso curso, como operar altcoins baseado no gráfico do Bitcoin. Então, ela rompeu, mas não teve o desempenho desejado, que seria o 58, porque o Bitcoin validou o segundo ciclo, conforme eu mostrei para vocês. Mas, de qualquer forma, ela deu resultado, tá? Aqui era uma proposta de 21,67, conforme eu coloquei o vídeo aí no YouTube para vocês, tá? E a Pepe, ela buscou esse resultado aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ampliar para vocês. Então, ela buscou esse resultado, acredito que é um resultado satisfatório, né? Ela buscou 24,90, a proposta seria 22. Ela buscou 24,90, mas não teve o desempenho esperado devido à onda 2, né? O segundo ciclo do Bitcoin lá, que a onda 2 invadiu o fundo da 1. Então eu gosto de explicar para vocês entenderem que alguns ativos eles dependem bastante da movimentação do Bitcoin. Então, por enquanto, as altcoins, elas são dependentes sim do Bitcoin. Por mais que a formação da Pepe estivesse positiva e tinha um potencial ímpar de buscar todos aqueles alvos, quando o Bitcoin validou o segundo ciclo, atrapalhou esse movimento. Por quê? Ainda existe uma psicologia no mercado que, se Bitcoin cai, tudo cai. Então, infelizmente, as altcoins elas são desenvolvidas por setores, mas quando o Bitcoin puxa, cai, ele consegue afetar todos os setores das criptomoedas. Mas, de qualquer forma, eu passei o vídeo para vocês, estou mostrando o resultado, bateu o alvo esperado, era 22, ela buscou 24,90 e olha isso aqui, o resultado foi no dia 13, né? 13/5, e o vídeo a análise para nós foi colocada no dia 5, para o pessoal do vídeo foi colocada no dia 10, tá? Então, em 3 dias, ela buscou 24,90, né? Então, eu acredito que alvo batido, missão cumprida, correto? Então, esse é o nosso trabalho no nosso grupo precificado. É direcionar os alunos e as pessoas que se interessam por análise técnica, que ainda não têm o conhecimento desejado para buscar e fazer essas operações. Entrou, deu lucro, calibrou stop, perdeu, aguarda uma próxima entrada. E aí nós sacamos todo o tempo, não precisamos esperarmos 3, 4 anos para o mercado dar resultado. Beleza? Bom, já passei que a Pepe deu resultado, né? Se eu coloco o vídeo lá, eu preciso ter responsabilidade daquilo que eu falo. Então aqui nós migramos para 8 horas, né? Eu já mostrei a vocês que poderia ter aqui, ó, um topo duplo, fazer ou forçar o preço a descer e ele retestar mais uma vez esses dois níveis, ó, 61, 650, 60, 500, 60, 456. Quando eu entro, Cláudio, quando romper 66, 743. Caso contrário, nada feito. Vamos dar uma olhada no diário, tá? Aqui no diário, como fica claro, ó. Estão vendo aqui, ó, topo, ó, respeitando, ó. Esse aqui é o topo, é a resistência. Aí ele poderia simplesmente corrigir. E por que está corrigindo? Aí nós vamos para uma próxima análise no diário, porque no 4 horas já mudou a figura, tá? Já mudou do 4, ó. Eu tenho uma linha de resistência aqui, ele se aproximou, e aí eu enxergo isso aqui como resistência, correto? Mas se eu pego uma linha de tendência de baixa no diário, eu já enxergo isso aqui, tá? A minha LTB, ela está aqui. Olha, se eu tenho um LTB, posso até ajustar aqui, ó. Se eu tenho uma linha de tendência de baixa, que ela veio nesse topo, veio nesse, e acaba que acontece um rompimento, eu poderia tratar esse candle aqui como movimento 1. E seria, diga-se de passagem, um bom movimento, porque aqui, ó, eu tenho uma mudança de direção do preço, tá? Vou colocar aqui de forma correta para não
nós não errarmos. Então, movimento 1, né, 2, ela fez pullback aqui. Se ela fez esse movimento aqui, eu sei que aqui dentro tem um movimento invalidado. Se ela fez isso aqui, poderia ser uma onda 1, fazer pullback de 2 e lançar uma 3. Se eu pego daqui, ó, movimento 1, 2, todo invalidado aqui, estão vendo? E 3, tá? De qualquer forma, esse pullback, ele poderia ficar acima desse nível aqui, ó. Se ele ficar, show de bola, tá? Seria esse nível aqui de corpo. Então, observem que nós também podemos fazer o seguinte. Aqui nós temos topo, 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 não cabe mais pegar daqui, ó. Deixa eu ver, ó. Já rompeu, tá? Movimento 1, 2, fez o 3 lá invalidado, mas fez 3. Poderia estar fazendo uma 4, ó. 1, 2, já estou esquecendo aqui, porque aqui fica difícil, ó. 1, 2, aqui não pode ser um 3. 3, 4, 5, A, B, não tem como. Então seria macro 1, 2, tudo isso aqui 2, aqui 3. Movimento 4, possível 5 e A, B e C acima. E o próximo ciclo válido, subir para romper, subir para testar 73. Essa seria a lógica. Caso contrário, vem testar aqui e perde. Mas vamos esperar aqui acontecer esse pullback. E rompendo o nível que eu sinalizei para você de 66, é ponto de entrada para buscar esses dois pontos aqui, ó. O que atrapalhou esse movimento do Bitcoin, essa alta, é que aqui tem um movimento invalidado. Esses dois candles aqui, ó, não faz sentido. Poderia ser movimento 1, pullback de 2 e esse 3 entrar aqui, ó. 3, pullback de 4 seria esse aqui, e aí 5, ABC. Aí no próximo ciclo, romper a resistência de 66. Mas fez 1, aí fez macro, né? 2, aqui está certo. Aí lançou esse candle aqui, 3. Vamos lá que aqui seja um 3, tá? Mas eu acredito que dentro desse movimento invalidado, isso aqui poderia ser uma 1, fazer pullback de 2 e tentar fazer 3, 4 e 5 aqui. Mas por que você acha isso, né? Achar é complicado. Se eu entendo que isso aqui, ó, se eu entendo que isso aqui é o movimento 1, isso aqui é um 2 e aqui é um 3, ó, pelo amor de Deus, a 3 praticamente no nível da 1, tem coisa errada aqui. Realmente o movimento está invalidado. Poderia fazer uma 4, 5 e a B e C é para baixo. Então acredito que ele está tentando corrigir esse movimento que invalidou lá no 4 horas, tá? Que ficou assim, ó, movimento 1, 2. E esses dois candles, coloca na conta de quem? Porque isso aqui poderia ser 3. Isso aqui poderia ser 4, 5, A, B e C aqui dentro. Eu acredito que para recuperar esse ciclo, ele lançou uma 1, poderia fazer pullback de 2 e jogar uma 3. Agora a 3, ela precisa ser a onda 3. Por quê? Porque o correto seria romper essa zona de resistência aqui, ó, pullback de 2 e a 3 já ultrapassar isso aqui para mudar o Bitcoin para um novo nível, que seria essa zona aqui, ó, esse nível aqui, ó. Se vocês pegarem, ó, ele sairia desse ponto aqui e passaria a trabalhar aqui e rompia e buscaria o 73. Então eu acredito que agora que está tentando formar um ciclo saudável. De qualquer forma, no macro, como eu falei para vocês, poderia ser assim, né? 1, 2, 3, 4, 5. Apesar de que nós temos fundos ascendentes, mas os topos estão paralelos. Não seria uma boa ideia, né? Não seria bom. O correto aqui seria eu entender que isso aqui seria uma 1, 2 e jogar uma 3 maior, né, com a proporção, uma força de compra, uma força compradora maior e romper logo essa resistência aqui. Mas vamos aguardar, né? Eu acredito que o que não pode acontecer é perder fundos, né? Então nós temos aqui, ó, se faz uma 4, né, A, B e C e perde, isso aqui é complicado, porque voltaria a retestar esse fundo. Então é preciso que daqui a força compradora atue bem para o Bitcoin romper e sair dessa zona aqui dos 66.776. Caso contrário, vem retestar fundo e quem retesta fundo poderia cair mais. Aqui no diário, as médias elas estão no padrão correção, tá, pessoal? Quando as médias descem, se aproxima da 200, é padrão correção. Nós analisamos a 4 horas, eu falei da 8, né, do tempo gráfico de 8. O 8 é aqui, ó. Resistência, resistência, tá? Fica claro que se ela não passar no 8 horas, não tem como chegar aqui no diário. Ele começa aqui, ó, 15, 30, 1 hora, 2, 4, 6, 8, 12 e aí vai, né? Então observem que aqui
nós já temos a zona de resistência com topo duplo. Poderia simplesmente corrigir aqui, ó. Aí nós precisamos esperarmos esse rompimento da casa dos 66. Não tem jeito, tá? E aguardar como que isso aqui irá se comportar, beleza? 8 horas nós temos aqui entre 8 e 4, nós temos 6. O 6 também, ó, negativo. Ele cruzou aqui no dia 29 de abril. Ele também é negativo, não cruzou ainda. O 4 não cruzou, então provavelmente o cruzamento positivo está no 2. 2 horas já cruzou, tá? 2 horas aqui, ó, o cruzamento já é positivo, é autista, é um padrão autista. Deixa eu limpar aqui para tentar fazer uma leitura aqui rápida do 2 horas, para não ficar muito longo o vídeo. Se eu pego aqui, já foi, tá? Aquele mesmo padrão. Peguei aqui, primeiro topo, segundo topo, né? E ele fez 1, 2, lançou 3, 4, 5. Poderia estar fazendo A, B e C, ó. 2, 1, 2, 3, né? Essa 3 poderia ser aqui ou aqui, tá? Tem que fazer a leitura. Vamos lá, 3. Se a 3 foi aqui, aí corrige 4, 5, A, B e C. Isso aqui poderia ser uma 3 aqui, ó. Ele está fazendo uma 4, provavelmente 5, A, B e C. E nesse caso, do 2 horas para baixo até o 15, já reverteu a tendência. Aí nós precisamos aguardarmos se essa tendência ela irá se estender até o 3 horas, 4 horas. Alguns gráficos aqui tem, não tem 3, tem 3 dias. 4, 6, né? O próximo é 6, 8, 12, diário, 3 dias semanal e mensal. Então nós precisamos agora que o Bitcoin faça uma fuga desse nível. Observem, né? Falei disso aqui anteriormente. 60,748, vocês podem colocar sombra onde quiserem aqui, ó, tá? E resistência, nós sabemos que tem 2 níveis aqui, que aqui tem uma sombra. 66,690, 67,248. Ele está trabalhando aqui, ó, por vários dias andando de lado. Ele poderia simplesmente encontrar resistência e testar mais uma vez o fundo desse padrão. No 2 horas ele já é positivo. Aqui ele poderia fazer pullback e dar continuidade em ciclos até buscar. Beleza, pessoal? Tranquilo, deu para entender algo aqui, né? Já expliquei para vocês. Não olhei o semanal, porque o semanal é uma bandeira. É mastro, bandeira, né? Que seria o movimento 5, A, B e C. E ele agora faz um engolfo de alta aqui no semanal, ó. Engolfo de alta, tá? Engolfou aqui, ó. Semanal negativo. Ele engolfou aqui com candle positivo. Domingo nós temos o fechamento do semanal. Vamos entendermos ou aguardarmos como que ele se comporta aqui. De qualquer forma, observem, tá? Olha onde está o nível 66,690 no semanal. Deixa eu limpar aqui. Fundo, que é o suporte aqui, ó, e topo, corpo e sombra. Ah, eu vou operar lá no semanal. Aguarde romper esses 2 níveis para buscar o próximo alvo, que seria esse corpo aqui, ó. Romper os 2 de qualquer forma, ó, mesmo nível. Romper os 2, ele vem buscar aqui em cima, tá? Então isso aqui poderia ser, ó, A, B e quem sabe domingo ele lança um C aqui. Aí vocês poderiam dizer, ah, mas ele já poderia ter feito A e esse aqui ser um B e esse aqui ser um C, né? E agora ele está tentando uma onda A. Eu poderia até acreditar nisso, porque se isso aqui for verdade, assim, ó, tá vendo? Vou colocar até assim, né? Dar uma roubada aqui na sombra. De qualquer forma aqui já aconteceu um rompimento, né, da correção da bandeira. E aí poderia lançar o primeiro soldado, já lançou o primeiro. No domingo lançar um soldado abrindo aqui, ó, para retestar 73. Isso se não romper daqui até domingo, né? Que seria, não gosto de desenhar, que fica chato, que não tem ferramenta suficiente para fazer um desenho. Aí fica esse negócio tosco aqui. Então seria assim, ó, lançar um próximo soldado, né? Abre 21 horas, aí vai tímido, abrindo devagarinho aqui, ó. E aí daqui a pouco nós temos o segundo soldado de força, que eu acredito que é o que todos esperam que aconteça para que o Bitcoin retome a tendência. É tanta força que ficou mais escuro do que o próprio candle. Então, abrir desse ponto um soldado de força. Caso contrário, entendam, se aqui nos tempos menores, diário, 4 horas, 8, ele corrige para buscar aquele fundo,
esse candle aqui, esse aqui, ó, ele começa a esvaziar, tá? Ele está um candle cheio e começa o quê? Esvaziar vermelho, né? Esse aí começa a esvaziar, aí vira a mão. Quando vira a mão, faz isso aqui. Ele fica vermelho, tá? É o que poderia acontecer com esse aqui. Se até o fechamento, que é 21 horas de domingo, ele não der continuidade ou segurar essa alta, ele começa a esvaziar aqui e aí fica vermelho. E quando o outro abre, ao invés desse candle abrir para cima, pegando daqui do fechamento, ó, porque o candle positivo ele abre embaixo, fecha em cima. Claro, se o outro for positivo, ele vai abrir aqui no mesmo nível de pescoço aqui, ó, e subir para romper. Caso contrário, ele esvaziando, o outro iria abrir aqui embaixo. Certo? Poderia subir para retestar ou quem sabe já dar continuidade à correção. Então, até que isso aqui feche, ainda tem muita água para passar embaixo da ponte. Nós trabalhamos tranquilamente aqui, ó, no 4 horas, dá para encontrar oportunidades. Essa estrutura no 4 horas, ela ainda não é uma estrutura altista, tá? Claro, pelo price action aqui é uma estrutura de alta, mas como nós trabalhamos com a confirmação das médias móveis aqui, ainda é um padrão baixista, mas aqui não, aqui já está um padrão de cruzamento de médias mais price action. Observe as coisas que vem acontecendo no Bitcoin que acaba atrapalhando os movimentos. Isso aqui, ó. Movimento 1, 2, 3. Bandeira, indecisão do mercado, ó. O candle chega aqui numa máxima e ele chega aqui numa mínima. Nós temos a mesma sombra para baixo, a mesma sombra para cima e um corpo no meio. Isso aqui é mais uma indecisão de mercado no 4 horas. Aí vocês pensam, bom, aqui como ele é alto, é de alta e está indo para cima, agora é o nível de 73.800. Mas uma indecisão dessa aqui, ó, os baleias podem decidir simplesmente a shortar, tá? Então, toda vez que esse candle de indecisão ele aparece, complica a situação. É como que nós, olha, colocamos o Bitcoin de 56 a 66 e agora o que vamos fazer? Bom, vocês não sabiam o que estavam fazendo quando trouxe de lá até aqui? Não. Estávamos indecisos, trouxemos até aqui e agora não sabemos o que fazer com ele. Não sabemos se nós injetamos mais capital e levamos aos 73 ou se simplesmente largamos daqui para retestar 56. Então, essas indecisões, quando elas começam a aparecer no mercado, é complicado. É sinal de que o próprio mercado, que tem uma tendência macro, que é quem decide tudo aqui, está indeciso. Então, como que o operador vai ficar ou irá tomar decisões precipitadas? Entenderam, pessoal? É dessa forma que nós precisamos entendermos aqui, ó, fazermos a leitura do price action. Todo o tempo está acontecendo isso. E quando isso aqui acontece, aí fica subir ou descer. Eis a questão. Olha aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Corpo e mínima, um candle de indecisão. Aqui eles poderiam ter shortado. Não, está indeciso, nós vamos para baixo. Ele apareceu, foi para cima. Aí vocês falam, bom, já que aqui ele teve indecisão e subiu, aqui também sobe, às vezes cai, sabe? Então, toda vez que estou operando, encontrei um candle desse de indecisão aqui, ó, calibre stop, tá? Coloca o stop que ele poderia descer e perder tudo que fez, ó. Ele aqui, se nós procurarmos aqui, ó, tem várias vezes esses candles de indecisão. Geralmente, quando eles aparecem, ó, o mercado decide alguma coisa. Pode observar, pode procurar, ó. Podem procurar aqui onde vocês quiserem. Ele está por um aqui, ó. Sempre eles estão aqui. São os candles de indecisão de mercado, sabe? O mercado fica subir ou não subir, eis a questão. Olha uma aqui, tá? Parece uma resistência, né? De eletroeletrônica. Olha ele aqui, ó. 1, 2, tem outro aqui. Aqui teve um também, ó, indecisão. Então, assim, é um mercado que não tem aquela certeza. Não, agora nós retomamos os 73.800 e vamos a 100. Toda hora aparece um candle de indecisão. Ou seja, nem os próprios operadores que têm muito capital estão confiantes que volta aos 73. Está voltando, claro, rompeu aqui, ó. Rompeu, eu entrei calibre stop. Quero lá saber de indecisão, subiu, fez pullback, calibre stop. Quando eles decidirem voltar, pega o meu stop. Caso contrário, que eles sigam indeciso rompendo, vai a 73, a 80, a 100, eu sigo operando. Mas entendam que esses candles aqui, ó,
eles explicam algumas coisas no mercado que está acontecendo uma insegurança todo o tempo se realmente vão seguir a tendência, sabe? Aqui teve também, ó, conseguem ver um aqui no topo? Indecisão, candle de indecisão, olha o que aconteceu. Jogaram para baixo. Candle de indecisão, olha um aqui, ó, esse aqui, ó, tá? Olha o candle de indecisão, o que acontece? Jogaram para baixo. Olha um de indecisão, jogaram para cima, olha ele novamente, já estão jogando para baixo. Então tenham cuidado com esses candles, corpo no meio, sombra para os dois lados. Indecisão de mercado, o mercado não sabe o que quer fazer com o preço. E ele poderia simplesmente perder, ó, e aí, ó, espero que não, né, mas perder e estavam indecisos, não era isso que estavam querendo fazer. Então, na maioria das vezes, os baleias, eles levantam a bola, levantaram aqui, quem chuta, aí entra o dinheiro novo, daquela forma eles não colocam mais capital. O mercado estava preparado para entrar e fazer subir. Só que isso aqui, ó, o cara levanta a bola, tira Bitcoin de 56, joga a 66.800. Mas cadê o dinheiro novo? Não entra. Aí gera esse candle de balanço aqui de indecisão, né? Força compradora, força vendedora, ninguém se posiciona. Daqui a pouco alguém toma a decisão. Bom, se nós pegamos daqui de 56, levamos até o nível de 66.800, fizemos aqui 10,92, é fácil, ninguém se decide não, shorta. Aí nós fechamos aqui com 20, tá? Ou melhor, 90,92, fecha aqui em média com 21, 22%. Está ótimo, entende? Então essa indecisão, ela é complicada, porque hoje o mercado ele opera para os dois lados. E é isso que vem acontecendo, indecisão, tivemos uma aqui indecisão, a daqui, ó, fez o preço cair, que foi esse candle aqui de indecisão, o preço desceu, veio até 56, só que aqui, vamos lá, estamos de um padrão altista no 4 horas, mas não, no 2 horas, mas não quer dizer que esse padrão irá se estender pelo 4, 6, 8, 10, 12 diário e semanal, não. É preciso acontecer aqui, aguardar aquele velho rompimento que eu falei para vocês entenderem que ele superou 2 horas e agora vai brigar lá no 4, no 6, no 8, no 12, no diário, no semanal. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Venha fazer parte do nosso grupo. Nós temos o grupo Free de criptomoedas. Lá nós trocamos feedback, colocamos análises, colocamos vídeo também das minhas análises aqui do Bitcoin. E podemos aí trocarmos um feedback, beleza? No mais, vamos aguardar a próxima análise e acompanhar o Bitcoin aí, tá bom? Muito obrigado a todos.